Será que mães narcisistas existem? E qual a diferença disso para um transtorno de personalidade narcisista? Você já reparou que esse termo está na moda, está na boca do povo e ele virou tanto um adjetivo, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, meu chefe, meu namorado, como um xingamento, seu narcisista. Só que se tudo for narcisismo, nada disso é. Então a gente tem que tomar cuidado com os termos, porque senão é muito comum a gente ouvir falar, mas desse jeito todo mundo tem um transtorno. Mas será que não é porque a gente está usando os termos errados? Qualquer coisinha, qualquer pessoa mais egoísta, imatura ou às vezes ruim, a gente já classifica com transtorno, sem saber se ele realmente preenche todos os critérios? E isso muitas vezes vindo de profissionais da área da saúde. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica nesse vídeo. Olá, meu nome é Larissa Amaral, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Então, quando a gente fala desse transtorno, está errado nós falarmos dele como um adjetivo ou um xingamento. Ah, minha mãe é narcisista, meu pai, meu chefe, ou então você xingar a pessoa, seu narcisista, porque isso é um transtorno de personalidade, é o termo técnico. Então, o que é a personalidade? A personalidade é o nosso jeito de ser. O que acontece? Durante a infância e a juventude, nós vamos, junto com a parte nossa já de nascença, com a criação que nós vamos tendo, com várias questões, em torno dos 18 anos, a gente vai ter a personalidade fechada, em que ela vai ter menos oscilações, ela vai se manter estável ao longo da vida. Por isso, geralmente, os transtornos de personalidade, eles são diagnosticados com 18 anos. Pode ser diagnosticado antes? Pode, mas a pessoa precisa ter pelo menos um ano de sintomas, de características estáveis. Ela não pode ficar oscilando, porque a personalidade é um padrão de comportamento, ele é duradouro e ele é estável, ele percorre muito tempo, não tem oscilações. A pessoa é narcisista na função de mãe, por exemplo, mas de esposa não. A pessoa ela pode ser uma mãe, pode ser uma irmã que tem o transtorno de personalidade narcisista. E esse transtorno ele vai começar a chamar mais atenção, então, por volta do final da adolescência e início da fase adulta. Então, primeira coisa, é uma característica, é um jeito de ser da pessoa que vai acompanhando ela ao longo da vida. Por isso, muitas vezes, ela não percebe esse jeito dela, porque para ela faz parte, não tem nada de estranho. E ele vira um transtorno quando ele gera um sofrimento para o indivíduo ou para a pessoa que está ao redor. Porque o transtorno, ele é quando você tem... São características que destoam da norma, da cultura. Então, o que acontece? É natural todos nós termos alguns traços desses, que até faz bem para a nossa autoestima, é importante para a gente ter uma boa autoestima. Só que quando a pessoa começa a ter algo que destoa muito, muito acima, muito exagerado, ela começa a ter traços e pode desenvolver, ela pode fechar diagnóstico, que é o que acontece com o transtorno de personalidade narcisista. Essas características que eu vou falar, elas saem de uma condição natural, normal, dentro da média, ela passa pela condição de traço e ela chega num nível que destoa muito, por isso que gera sofrimento, no caso para as pessoas que estão ao redor, por isso é classificado como um transtorno. Então vamos para as características de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Ela tem um padrão de grandiosidade, ela se acha melhor, ela se acha superior aos outros, ela se considera uma pessoa especial. Você já conheceu alguém que tem essa característica? E ela considera que ela se considera mais inteligente, mais bonita, mais importante, com mais poder que as pessoas. Muitas vezes, ela amplia o que ela é, então às vezes ela é uma pessoa inteligente, mas ela acaba ampliando como se ela fosse a mais inteligente ou a mais bonita, ou se ela não é, muitas vezes ela menospreza, ela rebaixa o outro que está perto,
ou alguma personalidade para que ela se sinta mesmo superior. Então, às vezes, a outra pessoa que está ao lado, às vezes ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela fala, ah, isso não é nada. Então, ela menospreza a conquista do outro e supervaloriza a conquista dela. Então, padrão de grandiosidade, se sente superior. Por isso, quando ela vai nos lugares, ela quer que as pessoas tratem ela de maneira diferenciada. Então, isso irrita muito se ela vai num lugar e ela é tratada, ou a pessoa que está perto dela, trata ela como trata as outras pessoas. Por isso também é uma pessoa que não lida bem com críticas. Então é muito difícil de conviver, porque geralmente a convivência exige diálogo, muitas vezes exige você abrir mão de certas coisas. A pessoa com essa personalidade narcisista, ela nunca está errada, porque ela, como uma pessoa especial, ela não erra. Quando acontece dela cometer um erro, geralmente ela projeta, ela culpa o outro. Então ela sempre vai estar numa situação de vítima, porque como ela não pode errar pela grandiosidade que ela tem, ela sempre busca culpados para as situações que ocorreram. Por isso também, dificilmente você vai ver uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista procurando um terapeuta. Porque quando você busca terapia, você busca para resolver, para alguma mudança sua, algum sofrimento. Então esse tipo de pessoa dificilmente busca, porque na cabeça delas, elas não erram. Então quem tem que fazer terapia é o outro. E muitas vezes a pessoa que convive com pessoas narcisistas que acabam buscando a terapia, porque você lidar com esse tipo de pessoa causa uma exaustão emocional, você fica com... e ainda você duvida, sua autoestima baixa, é muito difícil, são relacionamentos muito conflituosos. Então muitas vezes a pessoa vai buscar um tratamento para amenizar o sofrimento e aprender a lidar com essa pessoa, quando ela não consegue se afastar, seja porque é uma pessoa muito próxima ou é uma pessoa com quem ela trabalha. Então a gente viu até aqui que ou a pessoa tem o transtorno de personalidade narcisista, que vai interferir na maneira dela pensar, na maneira dela se relacionar com ela, com os outros, na maneira dela sentir, ou ela não é, ela pode até ter traços, mas não existe pessoas que são narcisistas no trabalho, como mãe, como chefe, como parente, namorado, ou ela tem esse transtorno que vai influenciar várias áreas da vida dela e esse transtorno veio desde muito cedo, que a personalidade ela vai se formando ao longo da vida, fica mais estável a partir dos 18 anos, quando é melhor feito o diagnóstico, ou ela tem traços, não chega a ter a fechar o diagnóstico. Isso, quem vai poder diagnosticar é o psicólogo, ele vai poder fazer uma análise completa, analisar toda a vida da pessoa, ele tem um estudo para isso. Muitas vezes nós vemos os traços, a pessoa tem algumas características, ou ela não tem empatia, ou ela é uma pessoa que fica se vitimizando, é manipuladora, mas às vezes ela não vai fechar o diagnóstico para isso. E também tem algumas características que são normais. É importante a gente ter noção do nosso valor, é importante a gente saber que nós somos ou inteligentes ou temos uma beleza, é importante isso para a nossa autoestima. O problema é sempre quando isso passa do normal. Isso começa a ficar, essa crença de valorização começa a ficar muito exacerbada. E é nisso que o transtorno de personalidade narcisista poderia trabalhar no consultório. Mas geralmente quem vai para o consultório é quem lida com essas pessoas. Porque quem tem o transtorno de personalidade, mesmo quando está num relacionamento prestes a terminar, com muitas brigas conflituosas, ele sempre vai olhar o outro como problema e ele nunca vai ver que ele também tem falhas, porque faz parte do jeito dele de ser, faz parte desse transtorno. Por isso que muitas vezes ele não vai procurar ajuda. Eu espero ter ajudado. Por esse vídeo é isso.